Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre falando de Jesus, testemunhos, histórias, enfim, muita coisa legal. E hoje a nossa convidada, ela é a Jéssica Nascimento, tá? Daqui a pouquinho você vai conhecer, vai ouvir a sua história. Antes nós temos um recadinho especial. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir a Santa Ótica no Instagram. Converso hoje com Jéssica Nascimento. Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo, Jéssica Nascimento. Você tá bem? Tá feliz? Tô bem, muito feliz. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um legal. pouquinho da minha história e falar do meu assunto favorito, que é Jesus, né? Que maravilha. Para quem não te conhece ainda, se apresente então. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou a filha do meio da minha família, tenho 24 anos, moro ainda com os meus pais e mais dois irmãos, o irmão mais velho e a irmã mais nova, o João e a Júlia. Sou psicóloga, trabalho na área e trabalho também com meu pai, tenho uma participação muito ativa nos ministérios da igreja e sou muito feliz, assim, essa é a vida que eu levo. Nasceu em Sinop. Nascida e criada em Sinop. Nascida e Pense. criada em Sinop. É diferente, 24 né? anos em raro. Sinop. 24 anos em Sinop. Muito bem. É raro, né? Tem bastante gente de fora aqui. Eu nasci em Sinop também. Faz uns dias, já faz uns dias. Deixa eu perguntar, desde criança, desde novinha na igreja? Sim, desde a infância. É aquela famosa expressão cristã de berço, crente de berço, todo mundo já frequentava ou não? Como Quase é que é? de berço. Quase de berço. Quase de berço, desde a infância, né? O meu testemunho começa com o testemunho da minha família, porque a minha família não era uma família cristã. Meus pais se diziam católicos, mas eles não frequentavam, não praticavam, então era uma coisa meio distante. E aí, né, minha mãe ela começa a frequentar a igreja evangélica e tem uma transformação de vida muito intensa assim na nossa família. E eu amo contar esse testemunho porque foi assim que nós fomos encontrados, né? Uma restauração de uma família quebrada, que tinha muitas brigas, que era um casamento que era falido, e o Senhor nos encontrou ali, nos restaurou a partir da fé da minha mãe, porque ela passou muito tempo orando pela vida do meu pai, e aí foi restaurando a nossa família, e esse foi como eu conhecia Deus, sabe? Um Deus que restaura a família. Então, nosso testemunho começa assim. Mas é lógico que tem um momento da nossa vida que nós temos que encontrar a Cristo, né? Verdade. E aí eu encontrei a Cristo verdadeiramente, assim, profundamente na minha adolescência. Mas desde a infância, quando a minha mãe começou a ir para a igreja, eu comecei a ir com ela, né? E meus irmãos, a gente começou a frequentar junto com ela, e aí participando de tudo, fazendo várias coisas e conhecendo a Deus. Então, sua mãe, da família, sua mãe foi a primeira a estar indo numa igreja evangélica, então. Foi. E qual igreja que era? Na Igreja da Graça. Da Igreja da Graça, da do Graça. pastor R.R. Soares. R.R. Soares. Corre a musiquinha? Você lembra ou não? Não lembro não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu era Você muito criança, Ah, era muito criança. Essa musiquinha, você tem que... Mas eu cheguei a conhecer ele lá em São Paulo. Conheceu o R.R. Soares. Lá em São Paulo, a gente foi pra lá. Algum evento lá, congresso da igreja? Não, é que a gente tem família lá em São Paulo. Vocês têm família. Aí a vocês gente foram chegou- congregar na igreja e ele Fomos lá estava pregando lá. conhecer. Fomos lá conhecer Vou também. tirar uma foto. Sim, deu pra conhecer ele bem, foi bem legal. Mas a musiquinha, você tem que lembrar essa Não, musiquinha, faz parte da é sua muito vida. antigo, eu lembro das cartas sendo escritas, assim, os programas que apareciam, algumas Verdade, coisas. né? Mas tenho muitas lembranças, assim, da minha infância, foi muito especial, sabe? Crescer, assim, dentro desse local, já conhecendo a Jesus, conhecendo o Evangelho. Hoje eu vejo que é um privilégio muito grande. Eu tinha um pouco de receio de contar, né? Minha história, que eu falava que história chata, crente desde criança, né? Não é ex nada, né? Não tem aquela emoção, né? Mas depois, Não é ex nada. Não é ex nada. Nunca desviou. Não, Que não. coisa mais chata. Cresci. É nada. É muito bom, é um privilégio. É ótimo, lógico que É um sim. É um grande privilégio. testemunho, na verdade, É né? um privilégio. Sim, e eu acabei ouvindo isso, foi quando mudou a minha perspectiva. Que eu tava contando, não sou ex nada, não vou nem contar meu testemunho, que não vai nem emocionar ninguém. E aí uma pessoa me falou, Jéssica, eu daria tudo pra ter o seu testemunho, porque eu queria não ter passado pelas coisas que eu passei. Eu queria ter esse privilégio de ter crescido conhecendo a Cristo. Eu falei, é verdade, que testemunho que eu tenho, sabe? De esse privilégio de conhecer os caminhos do Senhor desde a infância e tentando sempre, né, ser obediente e seguindo Ele. Mas conte lá, sua mãe então foi lá para a Igreja da Graça, do R.R. Soares, sim. da musiquinha?
Estou seguindo a Jesus Cristo. a Até no final ela vai cantar a musiquinha inteira, vocês ficam tranquilos. Deixa eu te perguntar, quanto tempo depois da sua mãe ter frequentado a igreja, esses são três irmãos. Três irmãos. Você e mais? Dois. Dois irmãos? Três filhos. Três filhos, ok. E seu pai? São em... Cinco, ok. Sua mãe foi a primeira aí? Foi. E ela levou todos os filhos junto? Sim, pra onde ela Vambora, ia. vem cá. Levava os filhos de bicicletinha, ia todo mundo. Teu pai não estava muito afim de ir? Não, ele não frequentava. Entendi. E aí, de quanto tempo depois teu pai foi para a igreja? Eu acredito que foi cerca de 1 ano, assim, que ela passou um período de oração, orando pela vida do meu pai. E aí depois ele começou a frequentar. Mas o processo de libertação, de mudança dele foi mais extenso mesmo. Mas eu acho que foi cerca de 1 ano, assim, que ela começou a orar por ele. Aí ele começou a ir lá de vez em quando, o culto e tal, e aí até foi ficando. E assim, eu costumo dizer que a minha mãe, ela é a primeira intercessora que eu conheci, sabe? Porque eu tenho essas lembranças muito vivas da minha mãe orando, batalhando em oração pela vida do meu pai, pela nossa família. Eu lembro do sofrimento que ela passou, mas eu lembro também dessa mulher forte de oração, que ela estava ali. Tudo isso que a gente vive hoje como família foi gerado nesse tempo, sabe? De uma mulher que não desistiu da família e decidiu lutar pela família. Se você tem um exemplo forte aí de mulher de Deus, a sua mãe é a número 1. A minha mãe é a número 1. E até hoje, assim, eu acordo de madrugada, às vezes, eu vejo a minha mãe na sala orando, sabe? Eu falo, nossa, que privilégio, que privilégio, eu tenho a minha mãe aqui orando por mim. Quando as coisas estão difíceis, né? Eu tenho a minha mãe, assim, eu posso recorrer pra ela. A mãe, ora por mim. E eu sei que ela tá sempre orando. A minha maior intercessora é a minha mãe. Que legal. E aí teu pai hoje, ele já tá na igreja faz tempo, já é pastor. É pastor. Deus transformou a nossa família que mesmo. Coisa, de uma família quebrada, que não tinha esperança nenhuma, de um ambiente de muita briga. Nós sempre, né, nós temos um contexto financeiro muito simples, né? E minha mãe trabalhou muito também, meus pais trabalharam muito e tinha muitas brigas, era um contexto assim que eu e meu irmão, a gente lembra mais, a minha irmã, como ela é mais novinha, ela lembra muito pouco dessa época, mas Deus, ele começou ali restituindo o casamento dos meus pais e depois a nossa família por completo. E aí hoje a gente vive, né, como uma família pastoral, assim, temos esse privilégio de viver pregando o evangelho e levando a Cristo para outras famílias, outras vidas também. E você lá na Igreja da Graça, lá você recorda mais ou menos quando foi que você decidiu por Jesus? Teve essa decisão realmente por Jesus? Ou foi frequentando, não teve uma data específica? Como que você se vê se encontrando com Jesus aí dentro da igreja? Ali, como foi esse movimento aí? Eu costumo dizer assim que quando na infância eu tinha a visão de Deus como o cara que eu tinha que obedecer. Sabe? Tinha as regras ali, eu sou ótima de regras, me dão um monte de regra que eu vou obedecer. Então, eu tinha essa visão de eu tenho que obedecer porque são leis, é algo que vai me ajudar na minha vida, mas foi na minha adolescência, assim, que eu tive um encontro com Cristo mesmo, de profundidade, de desenvolver relacionamento. Até então, na minha infância, eu obedecia, eu sabia que eu tinha que estar na igreja, eu sabia que eu tinha que ter uma vida de oração, honrar os meus pais e cumprir, ler a Bíblia. Mas eu acho que, assim, o impacto que transformou a minha vida foi a minha adolescência, que foi onde eu conheci Cristo como meu amigo, sabe? Ele era o cara que eu tinha que obedecer, mas na minha adolescência ele se tornou o meu melhor amigo e meu maior amor, né? Até hoje, assim, a minha paixão. Ele é o amor da minha vida. E teve algum evento, algum culto? Você lembra alguma situação? Ou foi um período que você foi conhecendo Jesus e se aprofundando nesse amor dele? Ou teve um dia específico, um culto, uma vigília, teve alguma coisa assim? Não me recordo de um dia específico, assim. Algo que ficou muito marcado, assim, na minha memória foi o dia que eu batizei com 15 anos. Mas nessa época eu já estava muito apaixonada por Jesus, eu já gastava horas no meu quarto com ele. Então, assim, mas eu lembro muito especificamente desse momento, assim, do meu batismo, sabe? Que acho que também foi o momento que eu confessei, né, publicamente. Porque antes eu não me recordo de um momento, assim, foi um culto, alguma coisa, não. Então o batismo foi realmente a confirmação daquilo que você já tinha acontecido vivendo dentro de você. Sim. E você foi para o público e se batizou. Você batizou na Igreja da Graça mesmo? Não, a gente já estava congregando em uma outra igreja. E aí foi meu pai que me batizou. Foi seu pai que te batizou? Sim. E foi numa piscina, foi num rio? Foi uma piscina. Foi numa piscina. Eu tivesse ido no rio, mas foi na piscina. Mas foi lindo. Ele chorou mais que eu, acho ter certeza. Faz o seguinte, ele chorou. Vai para Israel, lá, Jerusalém, enfim, na região lá,
vai no Jordão e batiza no Jordão de novo. Ter essa oportunidade no Rio. Vai. Coisa simples. Bem rapidinho, bem facinho, tá bem ali do lado. Não, mas se tiver vontade, desejo, vai acontecer. Então, teu pai te batizou. Então, foi um dia bem emocionante. Foi sim. Foi um dia especial. No culto mesmo? Não, foi numa manhã, assim. Foi fora da igreja, foi em outro local. Mas teve vários batismos. Foi vários batismos. E você é uma das batizadas no dia. Teu pai foi lá e batizou. Que legal, que legal. E eu acho isso lindo demais, sabe? Ver a transformação mesmo que a gente viveu como família. E hoje todo mundo está na igreja. Todo mundo está na igreja. Seus irmãos fazem o que na igreja? Frequenta a mesma igreja que você está frequentando hoje? Não, hoje Teus irmãos estão onde? Eles estão lá com meu pai. Meu pai, ele é pastor auxiliar, ele e minha mãe, na Igreja Comunidade Cristã aqui em Sinop. Sim. Com o pastor Hamilton. E eu estou congregando na Lagoinha. E meus irmãos vão lá com ele. Mas eu estou congregando na Lagoinha agora. Você está na Lagoinha lá do pastor Misael. Isso, pastor Misael e pastora Carla. 1 ano e meio você está por lá já. Quase 2 anos. 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses. E como é que tem sido essa vivência da igreja? Uma igreja antiga no Brasil, obviamente, agora no mundo, com a Lagoinha Global. Mas em Sinop tem, se não me engano, 3 anos. Isso, tem 3 anos. E como é que tem sido esse início de igreja, começando? Você chegou antes da mudança do prédio ou já num prédio novo agora? Na Pitangueiras eu comecei ali, na Pitangueiras. E acompanhei todo o processo de mudança ali para Figueiras. Para Figueiras. E aí tem uma história engraçada agora, que esse prédio da Figueiras, onde a Lagoinha está hoje, era o prédio da Igreja da Graça, onde vocês começaram a frequentar. Sim, pra mim foi quando eu descobri que ia ser naquele prédio, eu falei, meu Deus, tô recordando muitas memórias, né? Primeira vez que eu entrei lá, que estava no processo ainda de construção, me veio muitas memórias, muitas coisas que a gente viveu lá dentro, muitas danças que eu fiz naquele altar, que eu participava, né, na infância do Ministério de Dança, a escolinha lá atrás, eu falei, meu Deus, me recordei, assim, sabe, da história da minha família e o quanto o Senhor nos transformou. E é muito especial estar lá pra mim, assim, viver essas coisas ali, viver com aquela igreja, com essa comunidade. Eu me sinto muito abraçada, muito pertencente. E eu amo o que a gente tem construído, assim, como igreja, participar dos ministérios, sabe? Eu tenho visto que eu cresci muito nesse período, demais, assim, até ter um esclarecimento, sabe? Pra onde eu vou, qual é o meu chamado, o que eu tenho que construir no Senhor e tá obedecendo a voz dele o tempo todo. E qual que é o teu chamado? Qual que é o meu chamado? Olha, hoje eu tenho sentido o direcionamento do Senhor para o pastoreio, tenho sentido esse direcionamento para uma vida mais missionária também, sabe? Para a pregação do Evangelho. Todos nós, né, somos incumbidos dessa comissão de pregar o Evangelho. Então, eu tenho sentido muito que o Senhor tem me chamado para esse lugar. Já. Mas quando eu era adolescente, quando me falasse assim, filhinha de peixe, peixinho né? Filha de pastor, pastor se torna. Queria correr, não queria não. Não é uma vida tão simples, né? Cuidar de igreja, pessoas, né? É uma vida Existem as decepções, existem várias questões aí dentro de uma igreja, né? Automaticamente são pessoas, né? Às vezes você se alegra com um, às vezes você fica triste com o outro, e cuidar de gente não é fácil. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Aí o pastor tem que ir lá buscar, quebrar as patinhas e colocar em cima, trazer a ovelha, né? Tem tudo isso. Você já fez alguma viagem missionária ainda não? Já fiz. Você fiz fez? 2. Fiz 2 viagens. Para onde você foi? Em 2019 para Picos, Piauí, e fiz uma agora recente para Canoas, no Rio Grande do Sul, em julho. E essa de Picos aí, como que foi? Quem foi? Só foi a igreja local? Como é que foi? Fui sozinha. Você foi sozinha? Eu fui sozinha. Já era um período que eu estava congregando com meu pai, né? Ele estava à frente de um ministério pequeno, de bairro, então era praticamente só a nossa família. E aí eu já estava conhecendo um pouquinho de como que era a vida de pastoreio, sabendo das dificuldades, vendo algumas dificuldades que a gente estava passando ali. E aí eu me senti chamada, sabe, para fazer algo diferente, até porque nesse período que a gente estava à frente de igreja, eu também me sentia muito sozinha. Porque como era uma igreja de bairro, era praticamente a minha família, eu não tive essa vivência de juventude, de jovens com outros adolescentes. Então eu realmente passava muito tempo assim, eu e o Senhor no meu quarto, com poucas pessoas, compartilhando, sabe, uma vida de comunidade bem pequena mesmo. E não sei, eu vi na internet esse projeto que foi o Impacto Sertão Livres, do Juliano Som. Ah, você foi nesse projeto do Juliano Som, que legal. Eles fazem todo o sertão do Piauí, né? Sim. Eles fazem 2 edições em junho e julho, ou em janeiro e em julho. E aí eu fui em janeiro de 2019, me preparei para ir, já estava na faculdade e comecei a vender brigadeiro ali na faculdade para juntar o dinheiro para poder ir. Lógico, meus pais também me ajudaram, mas parte da renda vem dessas vendas do brigadeiro na faculdade. Minhas amigas entraram nessa junto comigo, venderam mais que eu, porque eu sempre fui muito tímida, muito, né, na minha. E elas me ajudaram, eu fui. Eu lembro que na semana que eu decidi que ia pra lá, deu tudo errado na minha vida, né? Sério? Tava em semana de prova,
eu sou muito estudiosa, né? Eu tenho que tirar notas boas, estava ali preocupada. E eu lembro que foi uma semana assim que até sentar em cima da chapinha eu sentei e me queimei inteira, queimei minha perna. Falei, não, Deus, e passei horas fazendo brigadeiro de pé com a perna queimada, assim, não, mas eu vou fazer, porque eu sei que tem um propósito, tem algo que vai ser gerado nesses dias. E eu quero muito, né, obedecer a voz do Senhor para esse lugar. E continuei, não desisti, passei essa semana que foi difícil, continuei vendendo, levantei os recursos e fui sozinha. Foi minha primeira viagem, longe dos meus pais, nunca tinha andado de avião também, mas eu fui. Uma experiência, assim, maravilhosa, porque no caminho mesmo a gente vai conhecendo pessoas que estão indo por impacto e a gente vai fazendo o nosso grupinho, né? E é maravilhoso demais essa experiência, assim, de você poder passar 10 dias completamente imerso, assim, somente pensando em Cristo. Não existe a sua vida, não existe os seus problemas, a sua profissão, não existe mais nada, existe o Cristo ali naquele local e aquela vontade de pregar Ele mesmo, sabe? Então, foram 10 dias que me marcaram muito, que acendeu essa chama no meu coração pela pregação do Evangelho, esse olhar pelos povos que não foram alcançados ainda. Então, ali foi o meu despertar, sabe, de olhar assim para o mundo, olhar para as nações e ver realmente, sabe, Cristo precisa ser pregado, Cristo precisa ser conhecido e eu tenho que fazer parte disso, sabe? E foi muito especial para mim, esses 10 dias foi intensos demais, são 10 dias muito intensos, porque Piauí ele é muito quente, tem essa mudança, né, climática muito forte, a comida, a cultura é muito diferente, mas assim, foi uma bênção. A gente fica em escolas, né, todo mundo, a gente leva o nosso colchão e a gente fica em escolas, e essa vivência da gente também poder conhecer pessoas do Brasil, outras igrejas, outros testemunhos também, agrega demais e abre os nossos olhos para muitas coisas. Então, eu lembro que eu voltei assim, outra pessoa, com outras vontades, com novos sonhos. Mas aí foi um processo, né, de entender ali o meu caminho, porque eu estava em uma comunidade pequena também, como é que eu fazia algumas coisas, me sentia meio sozinha, como é que eu faço a visão que eu vivi lá durante esses 10 dias. Mas foi uma bênção ali. E esses 10 dias, quantas pessoas estavam no projeto do Sertão aí? Essa edição que eu fui foi uma edição especial, que eles sempre iam para cidades menores, eles acabaram indo em uma cidade maior, que foi em Picos, né? Então foi muita gente, foram muitos voluntários, foi a maior edição que eles tiveram até agora. Eu não me recordo quantos foram, mas eu acho que... Mais de 100, talvez? Mais de 100 voluntários, assim, mais de 100. E aí a gente fez um impacto bem grande pela cidade, então a gente se dividia em equipe de visitas, que ia de casa em casa, a equipe das crianças, que ficava na escola, a gente fazia o convite na cidade para as crianças irem lá, fazia as brincadeiras e ministrava para as crianças. E também você pode servir com a sua profissão, né? Como ainda eu estava na faculdade, então eu fui, na verdade, inscrita para servir com as crianças. Eu coloquei lá que eu queria servir com as crianças, mas como Deus, Ele é um Deus que sabe de todas as necessidades e também nos confronta nesses momentos. Quando eu cheguei lá, estava precisando de gente para ir para a equipe de visitas. E eu estava na minha zona de conforto, que é trabalhar com as crianças. Sempre amei trabalhar com as crianças. Me preparei para ficar os 10 dias debaixo do ginásio, assim, né? Levei as minhas roupas para ficar na sombra. Mas cheguei lá, Deus me mandou ir para a equipe de visitas. E aí eu passei esses 10 dias com a roupa tudo errada para andar no sol quente, não tinha roupa adequada. E tinha feito uma mala com muitas fantasias para as crianças, então eu tava com poucas coisas também. Não dava para usar nas visitas uma fantasia. Não dava para usar nas visitas, não dava. Não dava. Da Bia, daquelas fantasias que ganham nomes, né? Ó, essa é a fantasia da Bia, essa é da Mônica, as essa maquiagem colorida, tia não sei dava, o quê. As maquiagens de brilho também não dava. Então você foi para a equipe de visita. Fui, Deus me mandou. E não foi assim nem quem quer, foi essas pessoas aqui já estão na equipe das visitas, a gente já decidiu. Pronto, já estava lá. Foi assim, eu falei, amém. E a cidade é grande, você lembra mais ou menos? Era uma cidade população, grande. mais ou menos? Não vou me recordar a população, mas todo dia à noite a gente fazia as visitas, tinha as nossas atividades, mas no final do dia a gente tinha um encontro na praça da cidade, né? Que na verdade é o estádio. Visita, após a visita. Após a visita, todos os dias. As pessoas convidadas, as pessoas que foram visitadas cidade, eram convidadas para aquele evento? Tinha programação à noite para a cidade aberta. Então vocês fizeram alguns bairros? Sim, muitos bairros. Era uma 10 dias? Bem grande, bem Andava grande. Bastante, hein? Andava. E qual que é o desafio de chegar e bater palma na casa de alguém que você não conhece? É mais fácil estar em outra cidade, talvez? Você que é um pouco tímida ainda. É mais fácil isso? Se fosse Sinop, seria mais difícil, por exemplo? Você conhece todo mundo aqui, talvez, ou conhece uma grande maioria. Numa cidade que você não conhece é mais fácil, você acha, de pregar o evangelho? Na tua opinião? No começo, assim, pra mim foi difícil, mas depois a gente vai acostumando, sabe? Eu acho que até não tem muita diferença, não. Depois que a gente passa por essa experiência de fazer lá e fazer aqui, eu acho que é a mesma coisa, mas tem a cultura, né, muito diferente, porque lá no Piauí, lá no sertão,
as pessoas são mais abertas para receber na casa, para você entrar na casa das pessoas. É uma cultura de lá. Você bate palma, eles abrem, entra, tem água, o bolo, o café. Uhum. E aí eu vejo que no Mato Grosso, aqui, especialmente aqui em Sinop, é um pouco mais difícil, mais distante, mais fechado. Então lá é bem mais propício pra gente entrar e ter esse momento com as pessoas, de conversa. Eles eram muito receptivos, assim, muito receptivos, demais. E como que é nessa época que você foi? Faz quanto tempo? Foi em 2019. 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Como que estava, no caso lá, essas pessoas, com a questão do evangelho? Logicamente, você tinha uma estratégia, obviamente, mas era um pouco mais aberto isso, não? Idolatria tem demais? Como que era nesse movimento dessa cidade que vocês estiveram lá? Lá é questão da idolatria, né? Bastante idolatria e pouco conhecimento, assim, de Cristo, de Jesus. As pessoas, elas têm conhecimento de religião, mas pouco, assim, do evangelho, do que é realmente o evangelho. Mas muito abertas para conversar, para ouvir, até por ser um povo muito sofrido, né? Pela questão da pobreza também. Um espírito de pobreza grande. Sim, demais. Mas eles muito carentes também de atenção. Então, eles é muito fácil, né, para você conversar com eles, muito abertos também, dar amor e receber o amor. Então, foi um período, assim, muito gostoso, assim, de conversas boas, de acolhimento. O que te marcou nessas conversas? A primeira visita que a gente fez é a que eu mais lembro, assim, a primeira e a última. A primeira, a gente foi numa casa e quando a gente chega lá, nós fomos orientados, assim, que o que eles oferecerem, porque como eles ficam muito felizes de receber atenção, né, de acolher também, eles querem dar algo em troca, então querem fazer uma refeição, querem comprar alguma coisa para você. Então a recomendação é, tenha esse tempo com a pessoa, né, aceite. E aí fazia, assim, 3 anos que eu não tomava refrigerante, não tomava mais. Você estava com o propósito de não tomar, ou simplesmente não tomava? Não, só tinha cortado mesmo. Cortado. E chegou lá... A primeira casa, a senhorinha mandou comprar refrigerante pra gente. Abriu o refrigerante. Amei, vamos tomar refrigerante. Mas essa casa, ela me marcou muito, porque a gente conheceu uma família pastoral, que não estava mais exercendo o ministério. E foi a primeira família da Igreja Assembleia de Deus que começou esse movimento naquela cidade. Então a gente conversou com a filha e conversou com a mãe, que já era bem idosa, né? E o pai já tinha falecido, infelizmente, mas a filha contou um pouco da história deles e a gente teve essa oportunidade de conversar com a Dona Maria. E ela contou, assim, que no começo era muito difícil para eles ser uma igreja evangélica ali, pela questão da idolatria na cidade, que eles tacavam pedras na casa deles, assim, teve uma resistência muito grande. E ela contou isso com lágrimas nos olhos pra gente, sabe? E aí ela tinha uma dificuldade nas pernas, que fazia muito tempo que ela não conseguia andar. Então ela andava apoiada, assim, tinham que arrastar ela pela casa, né, pra ela conseguir se locomover. E aí a gente falou, Dona Maria, a senhora quer tentar ir lá fora? Ela ficou meio receosa, assim, não, a gente ora pela senhora, a gente vamos interceder aqui pra senhora dar alguns passos, a gente ir lá fora, Deus vai te curar aqui nesse momento. Uau. E aí a gente começou a orar e cantar alguns louvores com ela, aí a gente conseguiu levantar ela e a gente começou a dar alguns passos, nós conseguimos ir até o quintal da casa dela. E aí na hora que a gente foi até lá fora, ela chorou porque fazia muitos dias que ela não via o sol, não conseguia ver as nuvens, sabe? Foi um momento muito precioso, assim, porque nós ficamos ali com ela, né? Ela estava apoiada na gente, mas ela conseguiu dar alguns passos e a gente cantando alguns louvores, assim, bem antigos, né? Porque era o que ela lembrava e foi muito especial, me marcou muito. Se está me marcando agora com essa história, imagina você vivendo essa história lá com ela. E a última casa, qual foi que te marcou também? A última casa, a gente conheceu uma família que estava passando por um momento bem difícil, assim, porque o filho era adolescente e tinha descoberto que a namorada estava grávida. E aí a mãe solo, né, mãe solteira, estava bem abalada com a notícia, então foi um momento onde a gente pôde compartilhar do evangelho para eles, compartilhar uma palavra de esperança, de renovo para aquela casa. E eles aceitaram a Cristo naquele dia e nós ficamos muito felizes, assim, porque a gente a afeição da pessoa muda, né? Nós chegamos naquele local, tinha tristeza, tinha caos, mas depois que a gente compartilhou o evangelho naquele local, fizemos uma oração com aquela família, nós saímos de lá e a afeição, eu lembro dos olhos deles, assim, da expressão que era diferente. Eu falei, meu Deus, como o encontro muda tudo, né? O encontro com Cristo, ele realmente é capaz de mudar a nossa vida completamente. Eu sempre lembro de João 4, da mulher samaritana, que é um encontro, assim, que eu carrego no meu coração, uma das minhas passagens favoritas, porque Jesus, ele encontra aquela mulher samaritana, sabe? Basta um encontro com Cristo para nossa vida ser transformada, para
para nós sermos confrontados, porque Cristo faz isso conosco, Ele nos confronta, mas Ele muda a nossa história. Ele muda a nossa história. Mudou dessa família, automaticamente impacta aqueles que participaram dessa mudança. Sim. Você sai dessa visita muito mais apaixonado por Jesus e querendo, cadê a próxima casa? Cadê a próxima casa? Quero gritar para o mundo inteiro que Jesus existe, esse Verdade. amor. Assim, é muito especial. E aí eu voltei para Sinop depois disso, já com esse coração, com o olho nas missões, sabe? Olhando para isso. Queria muito ir embora de Sinop, não queria mais fazer minha faculdade, não, quero largar tudo. Só Jesus agora e o mundo! Mas fiquei, fiz minha faculdade em nome de Jesus, porque foi direcionamento do Senhor essa profissão e tô aqui, né? Também seguindo o que Ele tem direcionado para agora. E a sua segunda viagem missionária foi para Canoas, no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu fiz a escola 2414 em Brasília durante 7 dias, que é uma escola de evangelismo e missões. Que é do João, não? É, do João Paulo. É do João Paulo. É do Movimento Céu na Terra. Céu na Terra, o pastor... não vou lembrar o nome agora, pastor do João. Acho que é o Gustavo Paiva. Gustavo Paiva, exatamente. Ele pregou Nova lá. Geração, né? Que tinha uma banda Nova Geração. Ele pregou lá pra gente, foi bem especial. E vocês foram que ano? Que ano que você foi? Eu fui agora, em julho. E sozinha? Não. Fui sozinha também. Sozinha. Vendeu sozinha. Brigadeiro? Não precisei, mas tive muito apoio da minha igreja, dos meus pais também, mas fiz ali as cantinas na igreja, o pessoal também me ajudou muito e aí fui pra lá. E como foi essa experiência lá? Quantos dias e como foi? Fui 7 dias na escola e aí depois mais 7 em Canoas, no Rio Grande do Sul. E foi uma prática? Foi o prático. O prático do Sim. 2414. 2414. Foi muito intenso, assim, esses 14 dias. A gente sai da escola muito confrontado com algumas coisas, né? Principalmente com o que é evangelismo, o que é a pregação do evangelho. Abre a nossa mente para muitas coisas, porque às vezes a gente fica nessa posição de criando muitas condições para pegar o evangelho, sendo que a gente só tem que compartilhar sobre Cristo, né? E então a gente foi muito confrontado em algumas coisas, até mesmo assim um direcionamento muito específico, né, eu senti durante a escola, sobre a importância de estarmos congregando, a importância de fazermos parte de uma igreja, do corpo de Cristo. Então teve essa voz maior, sabe, na escola de como é importante a gente estar fazendo parte de uma igreja. Porque não tem como também a gente pregar a Cristo, sendo que a gente não prega o corpo dele, que você tem que estar em conexão com o corpo dele. Não existe isso, né? Nós precisamos prestar contas, nós precisamos caminhar como uma comunidade. Então, esse amor, assim, também pela comunidade é o que tem estado no meu coração também nos últimos dias. Foi bem mais despertado depois da escola. Porque também é um ambiente onde a gente conhece outras histórias, outros testemunhos, a gente vê muitas pessoas que foram machucadas pela igreja, por pessoas da igreja, na verdade, né? Não pela igreja em si. Sim. E aí eu vi muitas pessoas sendo curadas durante a escola e eu falei, não, o corpo de Cristo, sabe, é isso. Alguém machuca, mas existe cura, existe renovo para aquele lugar. A gente não pode viver desconectado, a gente tem que viver a vida em comunidade, sabe? Cristo deixou isso para nós, né? A igreja primitiva vivia isso muito forte, a vida em comunidade, pregar Cristo junto, viver junto. E é assim que a gente vive também muitas coisas das bem-aventuranças, né? Porque se a gente não está conectado no corpo, como que a gente vai chorar com os que choram? Como que a gente vai ter misericórdia se a gente não está em conexão, se eu não estou ouvindo a dor do meu irmão? Como é que eu vou me alegrar com ele se eu não estou em conexão, se é só a minha vida? Então, o evangelismo, as missões, ela está conectada diretamente com a vida da igreja, sabe? Não tem como as coisas serem opostas, não. Um tem que levar para o outro. Precisa do discipulado, precisa do cuidado, a gente precisa estar caminhando com alguém. E essa vida da comunidade, ela é muito importante. Ela é muito importante, sabe? Eu lembro da minha história, porque o quanto a gente foi agraciado de ter pessoas cuidando da gente. E também, agora, né, onde eu estou, na Lagoinha, ter os meus pastores fez total diferença na minha vida, assim, a pastora Carla me ajudou muito em muitas questões. Então, a vida na igreja, ela tem essa graça da gente ser confrontado e consolado ao mesmo tempo, sabe? Viver em comunidade, Viver em comunidade, da gente ajudar e ser ajudado. E a gente precisa, né, de alguém, às vezes, para tocar na nossa ferida e falar assim, olha, tá fedendo aqui, você precisa olhar para esse canto aqui que tá fedendo. Mas é também muito desafiador, porque enquanto a gente está nesse lugar de comunidade, as nossas debilidades, né, aquilo que nos dói vai ser revelado. Mas é porque para que haja cura, porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E glória a Deus por isso. Entender isso, né? Tem que entender isso, a gente tem que entender. Então, acontecem muitas coisas na igreja. Muita gente está machucado com a igreja por conta de pessoas, né? Por conta de pessoas, mas a gente não pode viver essa vida sem deixar de amar a Cristo
por conta de pessoas, né? A gente tem que realmente, às vezes, se livrar um pouco das ofensas que aconteceram, se esvaziar dessas ofensas, falar, não, eu sei o que Cristo tem reservado para mim. Talvez até esse momento da minha história eu conheci pessoas que não representaram muito bem a Cristo, mas existem pessoas em que Cristo está aperfeiçoando, o corpo de Cristo está se movimentando, está crescendo, está sendo manifesto na Terra, e existe esse local, sabe, que é saudável. E existe, talvez, né, se alguma pessoa que está escutando esse testemunho, essa entrevista hoje, se você foi machucado por alguém, Deus tem uma outra história para você, sabe? Ele tem esse lugar de cura e de renovo, com certeza. E tem pessoas que são apaixonadas por Ele, que vão te consolar e vão te confrontar também. Mas nós somos chamados para a vida em comunidade. E essa vida em comunidade, ela é muito especial. E aí eu pude ver essa vida de comunidade muito forte também lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, porque nós fomos acompanhar a Igreja Quadrangular. Nós ficamos com eles lá no bairro Rio Branco, porque foi o Matias Velho e o bairro Rio Branco foi um dos bairros mais afetados em Canoas, pelas enchentes. Pelas enchentes. E aí a gente ficou lá com a igreja e foi assim também uma comunidade incrível que eu conheci. Fui muito confrontada, porque quando a gente chegou, a gente sempre vai para a missão pensando naquilo que a gente pode oferecer, naquilo que a gente quer fazer. E não pensa naquilo que vai receber, né? E a gente recebe sempre muito mais. A gente recebe muito. E a gente foi acolhido, assim, com tanta alegria que a gente não imaginava que ia encontrar aquela alegria, sabe, naquelas pessoas. Devido às situações da cidade, situação, né? O cansaço que eles estavam. E eu conheci pessoas que realmente renunciaram tudo para amar pessoas. Pessoas que deixaram tudo para salvar outras vidas. Decidiram perder coisas para dar para outras pessoas, sabe? Eu conheci missionários que estavam assim, desde o primeiro dia que começou as enchentes até o momento que a gente chegou ali, que já estava mais tranquila a situação em Canoas, que a gente chegou no momento que estava sendo retirado o lixo da cidade, assim, do bairro, então já estava mais tranquilo. Algumas pessoas já estavam voltando para as casas, estavam no processo de limpeza das casas. E a igreja que a gente chegou lá, na Igreja Quadrangular, eles estavam oferecendo, né, roupas, então tinha esse processo da parte social de estar acolhendo, oferecendo água, roupa, marmita, todos os dias. Sim. Limpando as casas também, mas também já voltando a alguns projetos da igreja. Então a gente teve a felicidade de ver a volta da igreja, assim, da comunidade, voltando a exercer algumas coisas, como o primeiro culto de jovem, voltando a ter culto na praça, voltando a ter projetos sociais. Então a gente teve essa felicidade, sabe, de poder acompanhar eles e ver a felicidade que eles estavam, assim, mesmo com a parede manchada pelas águas, sabe? Eles estavam felizes de estar naquele lugar, com as coisas que eles perderam. O som não estava bom, era outro som, eles perderam tantas coisas, mas eles estavam felizes, sabe, de poder estar cultuando a Deus, eles estavam unidos pela comunidade naquele local. E os missionários que a gente conheceu, porque eles também têm uma base missionária, eles estavam assim, numa rotina intensa de cuidar das outras pessoas, cuidar, a gente precisa cuidar de outras pessoas. E quando a gente chegou, eles falaram assim pra gente que foi como realmente uma brisa suave para eles poderem conhecer a gente e ter esse tempo de mesa. Porque a gente achava, quando saí da escola, né, vou fazer 1000 coisas. E quando a gente chegou lá em Canoas, nós fomos muito confrontados a realmente seguir a nuvem, aquilo que o Senhor queria fazer naquele lugar. Então a gente foi encontrado por um momento assim de contemplação, de suavidade. E a gente imaginava que ia encontrar outra coisa. E aí nós ficamos ali com essa comunidade, com esses missionários, e a gente entendeu que o poder compartilhar de momentos de mesa, de comunhão com eles, fortaleceu eles, porque eles falaram assim pra gente, vocês não sabem o quanto foi cura pra nossa vida, simplesmente poder conhecer a história de vocês, ouvir algo diferente, porque a gente tá aqui todos os dias, recebendo pessoas diferentes, mas escutando a mesma dor, a mesma história, todos os dias. Então a gente teve esses momentos, essas oportunidades de fazer devocionais com eles, oração. Tivemos também uma noite assim, muito especial com as meninas, né, com as missionárias, que a gente presenteou elas e liberou também palavras sobre a vida delas. Então a gente ministrou sobre a vida delas e foi assim, especial demais, porque a gente viu também elas sendo assim, renovadas, sabe, para enfrentar outros desafios e sendo ministradas mesmo assim pelo Espírito Santo. E eu fui muito confrontada nesse lugar de entender que Deus, Ele é um Deus que cuida de tudo, que cuida dos seus, né? Eu fiquei muito presa assim em um momento da viagem, me questionando assim, ai Deus, evangelismo e missões, a gente sempre pensa em quantas pessoas, quantas almas vou alcançar ali pela palavra, pela pregação do evangelho.
Mas a pregação do Evangelho, ela também é o cuidado, também é o consolo. E Ele é esse Deus que Ele movimenta pessoas para amar os seus. Quantas vezes eu, em momentos de dificuldade, uma pessoa não chegou e teve uma palavra para mim? Deus não movimentou uma palavra, uma pessoa para trazer uma palavra para mim, para me mudar em alguma coisa. E aí Ele usou a nossa vida também para fazer isso. E às vezes a gente acha que está fazendo muito pouco porque a gente não vê, né? A gente acha que é pelo nosso fazer em alguns momentos, mas não, é o Espírito Santo, é como Ele quer fazer. E a gente tem que estar disponível nesse lugar de ouvir o Espírito Santo. Só que às vezes a gente está tão na correria, tão frenético, tão no automático de agenda e compromisso, a gente dá o tempo para as outras pessoas cronometrado, né? É aquela correria. Mas o Senhor nos chama assim, para um tempo de contemplação, onde a gente tem que esperar e ouvir, para então poder obedecer a Ele, né? E realmente seguir essa nuvem, aquilo que Ele quer fazer. Então, assim, foi uma viagem muito especial, que eu também vi muito forte a questão da comunidade, dessa vida em comunidade, o quanto é precioso a gente chorar com os que choram, consolar as pessoas, mas também participar desse momento de alegria, porque eu vi a alegria da pregação do Evangelho, a alegria da salvação. Eu lembro que teve o primeiro dia que a gente chegou, nós fomos acompanhar os missionários de uma outra congregação deles, né? Então nós fomos andando assim no frio, muito frio, tava assim com muitas camadas de blusa, se não pense, né, no frio, sente muito frio. Tava com muitas blusas e aí a gente chegou numa congregação menor e não tinha nada na igreja, assim, nada. E aí a gente participou do culto, foi um culto assim muito bonito e com a presença do Senhor ali de uma maneira muito palpável. E aí, no final, os pastores compartilharam um pouquinho com a gente da história deles. Eles estavam, assim, assumindo aquela congregação, porque o pastor que estava lá decidiu sair. Então, ele estava assumindo uma congregação pós-enchente. Ele estava assumindo cuidado de ovelhas. De qual igreja que era? Quadrangular também, lá. A congregação deles. E eles compartilhando, assim, que eles tinham perdido tudo. A casa, assim, todos os móveis. Não tinha mais casa. Mas eles decidiram tomar essa decisão, assim, de realmente de servir a Cristo com tudo que, né, realmente nós perdemos tudo, mas Cristo é o nosso tudo, então... O prédio ainda existia? O prédio da igreja sim, mas a casa deles, eles perderam, mas eles acabaram mudando de bairro, né, para cuidar dessa congregação, eles tiveram que mudar de bairro, então eles não tinham mais nada, e aí naquela noite eles testemunharam com muita alegria que eles tinham ganhado um fogão usado, e eles estavam testemunhando o cuidado do Senhor sobre a vida deles, né? E nós podemos nos alegrar junto com eles, assim, com essa vida em comunidade mais uma vez. E que importante é, né? Porque a enchente já faz um tempo que aconteceu, obviamente. No momento que aconteceu, então, muitas cidades, né? Valores, arrecadações em massa para toda a região do Rio Grande do Sul. E após um tempo ali, parece que acaba diminuindo um pouco. Então, quão importante é, né, uma equipe, pessoas estarem lá e tendo essa visão de amor ao próximo, de tempo de qualidade, do abraço, da oração, né? Após um período que talvez as pessoas comecem a esquecer que ainda há uma reconstrução a ser feita lá. Isso. Que ainda pessoas ainda estão passando suas dificuldades lá ainda, né? E vocês estiveram lá tendo esse tempo lá com eles lá. Quão importante é isso, Tivemos esse tempo com a comunidade, a gente achava que ia servir mais a comunidade do bairro, né? Mas nós acabamos servindo mais a igreja em si, né? Os missionários, mas foi uma bênção, assim, também foi um renovo muito forte pra gente. E nós podemos testemunhar, sabe? Que esse Deus de cuidado, mesmo quando a gente olha aos nossos olhos humanos, é uma situação de caos, Ele é o Deus que está cuidando de todas as coisas, que não perdeu o controle de nada. E somos a resposta de Deus nesse momento, né? Eu creio muito nisso, porque às vezes, como você falou um pouco antes, e eu também tenho isso comigo, às vezes parece que não fez muita coisa. Só conversou, só orou, só teve um tempinho ali. Parece que não teve tanto resultado assim. Mas nós não sabemos que oração a pessoa tinha feito um tempo atrás, né? Olha, faz tanto tempo que eu preciso de uma palavra, preciso de um abraço, preciso disso, preciso de aquilo. E talvez vocês chegaram lá, e talvez outras pessoas também, e entregaram uma resposta de Deus da forma mais simples que alguém esperava, né?
O que mais te marcou lá, né, nesses dias que vocês passaram por lá? A simplicidade mesmo, sabe? De como a gente pode pregar a Cristo. Eu lembro que também teve uma experiência que me marcou muito, que foi o dia que nós fomos limpar as casas, né, também. Fomos em uma equipe para limpar a casa, e aí o que ficou responsável por organizar a equipe dos missionários já estava nessa rotina intensa de estar ajudando a comunidade a limpar as casas. E aí era uma pessoa que não era da igreja que tinha organizado pra gente ir lá. E ele compartilhou com a gente que ele tinha escolhido aquela casa para limpar porque precisava ser pessoas da igreja limpando aquela casa, porque aquelas pessoas não acreditavam em Deus, zombavam de Deus, e ele queria pessoas, sabe, que amavam a Deus limpando aquela casa e declarando enquanto limpava que eles seriam alcançados por Cristo. E é extremamente confrontador e até assustador você ver a situação que a casa ficou, sabe, até onde a água alcançou. Quantas coisas foram destruídas. A gente viu realmente uma casa totalmente destruída. E a família estava lá? Não, não estava. No momento não estava. A gente estava limpando lá para eles, mas enquanto a gente estava limpando, a filha, né, chegou, que ela morava com os pais, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ela. E eu lembro que ela ficou olhando assim de longe, a gente estava limpando, aí eu vi que ela se afastou um pouquinho, eu esperei um pouquinho e fui lá, né? Aproveitei a oportunidade para conversar com ela. E na hora que eu cheguei, eu senti um peso, um cansaço muito grande, sabe? A feição dela de cansada. Eu imagino. E aí eu comecei a conversar com ela, ela me contou como aconteceu algumas coisas. E aí na hora eu tive um discernimento, assim, de falar pra ela que Deus estava cuidando dela. Porque ela estava exercendo o papel de estar cuidando dos pais dela, de estar cuidando de amigas, de estar organizando a questão da limpeza da casa, de recuperar, ver o que dá pra recuperar, o que não dá pra recuperar, cuidando dos pais dela. E eu falei assim, olha, eu sei que você está sentindo que ninguém está cuidando de você. E aí ela começou a chorar naquele momento, e eu falei, mas Deus está cuidando de você. E eu estar aqui limpando a sua casa nesse dia é uma resposta dele para te lembrar o quanto você é amada por ele. E aí ela compartilhou que ela estava afastada, né, da igreja, cresceu também, né, dentro da igreja, mas depois da adolescência se afastou. E foi o momento onde uma sementinha foi plantada ali no coração dela, sabe? Eu tenho a certeza, a convicção que algo foi gerado no coração dela aquele dia. Com certeza. E aí eu poder, né, acolher alguém, abraçar alguém, chorar com alguém, falar, olha, Deus tá com você, é especial demais. São esses momentos, sabe, de simplicidade. A gente vai vendo a beleza do Evangelho com Cristo realmente é bonito, sabe? A salvação, a importância, né? Nós somos chamados para viver algo que nós não merecemos. A gente não merece pregar o Evangelho. Deus não precisa da gente, meros mortais, né? Tão falhos, cheios de defeitos. Mas ainda assim existe essa glória, esse privilégio de pregar o Evangelho. Acho que quando muda a nossa perspectiva sobre a pregação do Evangelho, isso muda a nossa vida completamente. Porque às vezes a gente encara pregar o Evangelho, ter que cumprir um monte de regras, e às vezes algumas coisas como um peso. E o Evangelho, ele não é um peso. Ele é a nossa salvação, ele é a nossa esperança, é a esperança superior. Justo. Então, assim, é um privilégio gigantesco nós estarmos envolvidos nessa missão, a missão de Deus. Nós fazemos parte da missão de Deus e isso é um privilégio. A gente tem que carregar realmente como um privilégio, um presente, uma glória muito grande. E se colocar nesse lugar, sabe? Eu preciso pregar a Cristo porque tem pessoas que precisam dele, né? E eu faço parte disso. Eu posso aprender e crescer nesse lugar. Amém, maravilha. E qual que é a próxima viagem missionária que você está pretendendo fazer? Por enquanto, nenhuma. Por enquanto, eu tenho entendido do Senhor que eu tenho que ficar um tempo aqui em Sinop. Eu sinto muito forte no meu coração que Sinop não é o meu destino final. Mas eu tenho muitas coisas para acontecer, tenho outras coisas para desenvolver aqui nessa cidade ainda. Então, Sinop é o meu campo missionário por enquanto. Por enquanto. Mas eu sinto que o Senhor vai me levar para algum lugar em algum momento. Você acha que esse lugar é Brasil ou fora do Brasil? Não que sei, não sei, tô balançada, não sei. Já fez o curso de inglês? Não, ainda não. Já tirou o passaporte? Ainda não, mas Deus está pedindo para tirar, então eu vou me movimentar inglês, pra esse passaporte, lugar. né? Mas E na igreja local, o que você tem desenvolvido lá junto com a igreja local aqui em Sinop? O que você tem ajudado? Coisas. Eu comecei auxiliando ali na igreja, na parte, utilizando a minha profissão. Então hoje eu participo do grupo Terapêutico Florescer, que é um grupo que a gente faz para mulheres com sintomas de ansiedade.
E é um projeto que a gente faz tanto para as mulheres da igreja, mas também aberto à comunidade local. Então é aberto a toda a cidade. Nós servimos a cidade através desse projeto. Mas é da igreja. Sim, nós realizamos dentro da igreja, mas é aberto para todo mundo. A comunidade toda. Aberta para a comunidade. Para mulheres. Para mulheres. Com crise de ansiedade. Com crise de ansiedade. Com Tem uma fila para ser atendida, então. Tem muita demanda e a gente atende muitas mulheres. Porque é um mal, né? É um mal, sim. A ansiedade, a depressão, né, os transtornos mentais e sofrimento mental, a gente tem falado bastante sobre isso. Tem atendido muitas mulheres? Tem, sim. A gente tem, né, ali, através desse projeto, pode ter também esse privilégio de auxiliar muitas mulheres nesse processo. A gente vê a transformação delas, sabe? É muito gostoso também, porque, de novo, a gente volta para a vida em comunidade, para a vida de grupo, assim, de olhar realmente para a dor, para a história do outro. E também, além do projeto Florescer, eu auxilio com as crianças, né, no link, com os pré-adolescentes, gosto de dar aula também para eles e atualmente também estou ajudando na parte dos jovens do Legacy, né, que é o nosso Ministério de Jovens, e estou atuando na parte de evangelismo e missões, liderando essa parte. Que legal. Esse projeto, que é o projeto da faculdade que você fez, obviamente atendendo essas mulheres, e a pergunta talvez, que não é uma pergunta que não foi feita, é uma pergunta que já foi feita talvez, o que tem levado, talvez, não só mulheres, mas vocês estão atendendo mulheres, o que tem levado as mulheres com essa crise de ansiedade, crise de depressão, essa questão toda, dessas emoções todas aí, o que tem levado, na tua opinião? O que você tem ouvido que você possa compartilhar? Dentro da questão assim, de mulheres, nós vemos que a carga de ter a responsabilidade do lar, de trabalhar fora, é algo que tem mexido muito com as mulheres, sabe? Uma sobrecarga muito grande. Então, não tem esse tempo de cuidado de si. Muitas mulheres, elas vêm desse ritmo frenético de cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido, e não tem tempo para si. Então, chega um momento que elas começam a sofrer. E, às vezes, elas estão tão nesse momento, assim, que não conseguem olhar para si. E, às vezes, até dentro da igreja também, o mesmo cuidado que exerce ali dentro do lar, exerce também dentro da igreja, não tem esse tempo para respirar, para olhar para si. Então, o projeto, ele acaba que é esse momento de nós ensinarmos falarmos um pouquinho, né, de levar o conhecimento sobre saúde mental, sobre o que é as emoções, de você olhar para si, né, e saber manejar e regular as suas emoções. Então, além disso, a gente vê também que depois da pandemia houve um aumento muito grande dos casos de ansiedade, depressão, de suicídio também, infelizmente, nós temos visto isso, tanto nas mulheres quanto, né, em geral na população. Mas o sofrimento mental, ele tem aumentado. Então, é muito importante a gente levar esse conhecimento também para dentro da igreja, porque durante muito tempo nós tivemos essas barreiras, né? Nós condenamos os transtornos mentais muito forte, então a gente não tinha esse espaço para falar sobre as emoções. E nós somos um corpo, alma e espírito. Sim. O nosso corpo, ele adoece, a nossa mente, ela adoece. Sim. Então, a gente tem que levar esse conhecimento para as pessoas, né? E é um privilégio fazer parte disso. Então, nós falamos muito sobre a questão das emoções e atuamos nessa parte de ensinar algumas técnicas, para ajudar elas a regularem. E a gente tem muitos testemunhos, assim, lindos de mulheres que transformaram, assim, como alguns encontros, né, são poderosos. E quais são as dicas, digamos assim, das quais você pode compartilhar para tentar ajudar alguém que está assistindo agora, que está passando, né, uma mulher talvez está passando por essa crise de ansiedade, essas emoções, esses sentimentos estão aflorados. Quais são as principais dicas que você possa dar para elas? A principal é você identificar aquilo que você está sentindo, porque, como eu falei, muitas vezes nós somos criados dentro de um ambiente que nós não damos atenção para as nossas emoções, para aquilo que a gente sente. Então, nós temos que aprender a nomear. Você está se sentindo mais deprimida, você está se sentindo mais ansiosa, quais são os sintomas que você tem, qual é a intensidade, isso realmente te prejudica, aonde te prejudica. Então, a gente sempre parte desse local de você saber nomear aquilo que você está sentindo. E aí depois a gente vai avaliar a intensidade para ver se realmente o que você precisa é de um acompanhamento psicológico ou de um acompanhamento também, às vezes, medicamentoso, né? Mas nós sempre recomendamos, se você tem enfrentado um sofrimento muito grande, tem tido crises de ansiedade, procure ajuda. Tenha uma rede de apoio. Talvez você não consiga, nesse momento, procurar um profissional da saúde mental, mas tenha uma rede de apoio, tenha alguém do qual você pode contar como está se sentindo. É muito importante nós termos uma rede de apoio, né? Nós vivemos uma vida de novo em comunidade, em sociedade. Então, nós não podemos viver sozinhos, solitários. Então, nós temos que ter alguém para quem contar. E, às vezes, só a gente ter uma rede de apoio, isso já nos ajuda muito. E, mais uma vez, a gente vive uma vida frenética, uma vida corrida, onde a gente não
não tem esse tempo, às vezes, de contemplação, de desfrutar, de desacelerar. Então, a gente vê que é muito importante também nós falarmos sobre descanso para as pessoas. Descanse, você tem que ter na sua rotina um momento de descanso, um momento onde você tem que respirar. Às vezes a gente parte da semana de trabalho, chega no final de semana, a gente tem muita coisa para fazer e não tem descanso naquela semana. E nós precisamos ter esse momento que a gente olha para nós, para nossas emoções, em como a gente está se sentindo. Então, algumas das dicas a gente parte desse lugar, de você identificar, nomear aquilo que você está sentindo. E aí você vai saber se você precisa realmente buscar uma ajuda. Né? Conte para alguém, essa pessoa, né, vai te auxiliar ali, ser um apoio para você, se você às vezes precisar buscar uma ajuda profissional. E não é pecado, né, a gente buscar uma ajuda profissional. Verdade. Às vezes dentro da igreja nós temos essa carga muito forte de um preconceito, de alguns tabus ainda, sobre buscar ajuda profissional. E existem muitos profissionais, né? A gente sabe que as nossas profissões também glorificam a Deus. Então, através da minha profissão, eu sei que eu também glorifico o nome do Senhor quando atendo com excelência as pessoas. Então, se você precisa, não é pecado você buscar ajuda, buscar esse auxílio, né? Existem profissionais ali para te ajudar, para te auxiliar. E não é fácil a gente lidar com as nossas emoções quando está nesse momento tão intenso, assim, de uma crise de ansiedade ou passando por um período depressivo. Mas existe um caminho, existe tratamento, existe apoio a ser buscado. E se você tem passado por isso, né, eu desejo que você realmente encontre apoio, desejo que você busque ajuda, busque auxílio, porque você não está sozinho nisso. Até mesmo a nossa comunidade de fé é um lugar onde pode nos ajudar a passar por essas situações. Muito bem, é isso mesmo. Você tem 24 anos, obviamente. Sim. É nova, solteira, mas o pai dela é pastor, tá? Então, tô de olho em você, querido. Depois ela vai deixar o Instagram aqui, tá? Profissional dela. Brincadeira. Deixa eu te falar, você tem 24 anos, não casou ainda, solteira, enfim. Mas devido à tua vivência na igreja, com as pessoas, enfim, fez essas viagens missionárias, e nós falamos sobre isso agora, sobre essa questão de ansiedade e depressão, essas crises que acontecem, não só com mulheres, obviamente, com homens, com todas as classes e idades, enfim. Mas você acha que o papel da mulher seria aquele papel de cuidar da casa, da família, e se possível não trabalhar fora, cuidar só do lar, seria mais saudável? Qual que seria a solução para isso? Para não ter essa crise de ansiedade, nem depressão, enfim, para essa carga de fazeres, de afazeres, de cuidar disso, trabalhar fora, chegar em casa, fazer a comida, limpar a casa. Você pensa nisso também? Eu converso com algumas pessoas e as pessoas dizem assim, como era bom quando as mulheres só cuidavam da casa e os maridos eram os provedores. Hoje o marido é o provedor, a mulher vai trabalhar fora, todo mundo vai trabalhar tentando freneticamente tentar ganhar um dinheiro e acaba se prejudicando a si mesmo porque a saúde acaba indo embora. Qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Sobre isso, eu acredito que, né, a ansiedade e a depressão é multifatorial, né? Então a gente tem várias causas. Lógico que a cultura que a gente vive, que é essa questão da formação, da configuração familiar e aquilo que a gente desempenha fora tem muita influência, mas a gente também tem as bases genéticas da ansiedade e da depressão. Então, eu acho que é multifatorial. Existem várias possibilidades que levam uma pessoa a sofrimento mental, mas a cultura em si, ela influencia muito, né? Digo assim, ainda mais a configuração familiar. Esse peso de uma mulher, por exemplo, nós estamos falando porque você atendeu algumas e atende no projeto da igreja. A mulher trabalha fora, lá 8 horas por dia, ou até mais às vezes. Chega em casa, tem que fazer a comida, tem que limpar a casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar do marido. Tudo isso acaba também levando para esse estágio, talvez, de ansiedade, de depressão, de não ter tempo para você. É uma das possibilidades, talvez, seria. Sim. Mas também é genético? Sim, também tem essa carga genética. Os transtornos mentais, eles também têm essa carga genética, né? A parte da hereditariedade da família, assim, a gente tem essa vulnerabilidade também, que às vezes alguém carrega, igual qualquer outra doença. Às vezes a gente tem uma predisposição genética a ter alguns transtornos mentais também. E aí, somado às vezes a um estilo de vida que é frenético, que é corrido, uma falta de qualidade de vida, onde a gente não olha para si, não faz exercício físico, não cuida da alimentação, sobrecarrega. Uma falta de educação, de conhecimento a respeito das emoções, né, do que é um sofrimento mental, isso pode levar alguém, sim, a desenvolver algum transtorno mental, ou às vezes até passar, porque sofrimento não é só transtorno, né? Sofrimento mental não é sinônimo de transtorno mental,
mas existem pessoas que estão em um nível de transtorno, de sofrimento mental, que não, de fato, tem um transtorno. Ele está num momento difícil que precisa de auxílio, mas que às vezes não tem um diagnóstico, ou um CID, igual a gente fala, mas que ainda assim a gente precisa auxiliar essa pessoa. Então, às vezes a pessoa está passando por um episódio depressivo, às vezes a pessoa ela não tem uma depressão. Não é crônico na vida dela. É por um momento. É por um momento, por algo que desencadeou aquilo, aquela reação. Às vezes a gente tem uma reação emocional muito forte devido a um trauma, devido a alguma coisa que aconteceu na nossa vida. A gente não tem os recursos para responder aquilo. E aí é na terapia que às vezes a gente aprende a responder essas questões emocionais. Um auxílio. E lá nesse trabalho da igreja, como tem sido o resultado dos atendimentos? As sessões, quantas sessões, não tem limite? A gente faz em grupo terapêutico, né? Então a gente faz uma turma de 15 mulheres. Certo. E aí com algumas facilitadoras que são psicólogas e terapeutas. E a gente tem um formato assim de 6 encontros atualmente. São 6 encontros que a gente ministra algumas coisas, fala sobre algumas coisas para as mulheres a respeito da saúde mental. E no final disso, como tem sido lá o pós, a pós-reunião, digamos assim, ou como que se dá o nome lá? Florescer. Florescer. Seria um tratamento ou não? Não. Seria reuniões? É um grupo terapêutico. Um grupo terapêutico. Nós chamamos de grupo Após terapêutico. esse grupo, então, dessas 6 reuniões, como que você tem visto aí essas mulheres que passaram por esse processo das 6 reuniões, como que elas saíram desse processo? A gente vê que as mulheres elas crescem muito em autoconhecimento, sabe? Em o que elas sentem, dar nome realmente para as coisas e como que elas podem responder a todas essas questões internas, porque às vezes a gente vai acumulando, né? Muitas coisas que aconteceu durante a nossa história, alguns traumas, algumas decepções, algumas frustrações, a gente vai acumulando durante a nossa história, a gente não tem esse tempo de olhar para si. Então acaba que é o momento das mulheres também olharem para a história delas, aonde elas foram machucadas, como que aquilo impactou a vida delas, e aí depois elas começam a ressignificar algumas coisas. Então é um processo assim de ressignificação de muitas coisas. E a gente vê que após o grupo as mulheres crescem muito em autoconhecimento, em identificar os sinais de sofrimento delas e até mesmo de aprender a regular, né, em momentos de crise, o que elas podem fazer. Porque durante o momento de crise de ansiedade, a gente tem algumas técnicas para acalmar, trazer relaxamento para o corpo, né? Então a gente acaba ensinando isso para elas também durante esses encontros. Que maravilha! E como que, de maneira que as mulheres procuram, se quiserem participar desses encontros, tem um telefone, um Instagram, como que faz para poder procurar mais informações? Atualmente a gente faz sempre 2 turmas, né, juntos, e aí quando tem as turmas a gente costuma divulgar tanto nas redes sociais da igreja e dentro da igreja. Nós também pedimos sempre para os membros, né, compartilharem, falarem com as mulheres que precisam desse projeto, para elas entrarem em contato com a equipe da igreja, ali, da liderança desse projeto, para a gente fazer a inscrição dessas mulheres e explicar como está funcionando, né, certinho para elas de maneira individual. Maravilha! Minha amiga, obrigado! Chegamos ao final desse papo. Conversamos um pouco sobre as suas viagens missionárias, seu trabalho na igreja, seu testemunho da sua família aí. Que a sua mãe foi a primeira, então está indo para a igreja, casamento dos seus pais, enfim. E hoje você está lá na Lagoinha, ajudando lá. Tem esse projeto maravilhoso com as mulheres, espero que ele continue aí, você sendo abençoado e abençoando outras pessoas. Tá? O convidado que vem aqui, o nosso pedido é que ele faça uma oração. Amém. Então que você possa se dirigir e fazer a sua oração. Amém. Obrigada por você que assistiu até aqui. O meu desejo é que você realmente seja encontrado e seu coração incendiado pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essas vidas que assistiram essa entrevista até aqui. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa gerar no coração dessas pessoas amor e paixão pelo Teu Evangelho. Que o Senhor venha com cura, Pai, aonde precisa de cura. O Senhor venha renovar aqueles que estão cansados, Pai, que venha com bálsamo de renovo, Senhor, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, venha guardar a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, nós te honramos e te agradecemos. Nós te glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jéssica, obrigado, muito tá? Obrigada, Fernanda. Agradeço muito o teu aceite de ter vindo aqui, bater um papo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? Muito Maravilha. bem, Você que ficou até agora, que Deus te abençoe você. Nos vemos no próximo programa.